Oferecimento. Empresa ArcelorMittal. ArcelorMittal é aço, aço é ArcelorMittal. Ativa Atacado. Compre nas lojas de Londrina, no site e no WhatsApp se preferir. 43999117387. Conheça os nossos produtos. Bom dia, quinta-feira, 27 de julho de 2023. Sejam muito bem-vindos. Desejo que a graça de Deus seja bem perceptível em nossa vida. Tenha certeza que o Cristo nos acompanha em todos os momentos. Ele é o Deus conosco, hoje e sempre. E hoje quero mandar um abraço especial para o Bruno Assis, que nos acompanha através do Spotify, no trajeto de casa para o trabalho. Obrigado pela carona de todos os dias. Rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Concedei-nos, ó Senhor, conhecer profundamente o mistério da salvação, para que, sem temor e livre dos inimigos, vos sirvamos na justiça e santidade todos os dias da vida. Amém. Mateus capítulo 13, versículos de 10 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas. Porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mateus não apenas nos transmite a parábola, mas também nos oferece uma atualização que transforma a parábola dirigida aos pregadores em catequese para os convertidos. A explicação é dirigida aos fiéis e insiste na necessidade de disposições interiores para que a palavra ouvida seja compreendida e frutifique. As disposições mais importantes são abertura e sensibilidade aos valores do reino de Deus, coragem diante da perseguição, constância, perseverança, resistência ao espírito maligno e liberdade interior. O mistério de entender ou não entender tem uma referência a Deus. Os mistérios são conhecíveis apenas com a ajuda de uma luz que vem do céu. Para Mateus, a fé é principalmente a confiança depositada inteiramente na pessoa de Jesus. O conhecimento é baseado na fé e é concedido pela fé. Jesus escolheu as parábolas porque o povo de Israel não queria ver e ouvir o que Jesus lhes havia anunciado e proposto em termos simples e claros. E os discípulos, por outro lado, são chamados a conhecer plenamente os mistérios do reino de Deus, o desígnio que Deus tem para a humanidade, revelado pelo próprio Jesus através das suas parábolas. A observação a quem tem
mais lhe será dado, e a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Lá no versículo 12, descreve a dinâmica paradoxal da revelação. A dos discípulos, precisamente porque seguem Jesus, podem conhecê-lo cada vez mais profundamente, e das multidões, que, pelo contrário, não tendo tomado uma decisão favorável a ele, afastam-se cada vez mais da lógica do reino. A segunda parte da resposta de Jesus indica a real motivação para o seu falar em parábolas. Esta linguagem evidencia a atitude da multidão que, vendo e ouvindo, não compreendem. É um discernimento que a multidão não consegue fazer, precisamente porque não se decidiu seguir Jesus, não compreende Jesus e, consequentemente, não compreende a sua linguagem, não convive com Jesus. O escândalo da rejeição do Messias faz parte do plano de Deus, atestado pelas Escrituras. Enquanto Mateus geralmente insere os textos bíblicos para oferecer ao leitor confirmação e comentário, nessa passagem ele coloca o texto de Isaías nos lábios de Jesus. Só a introdução pelo verbo cumprir, anaplero, mostra como a incompreensão da multidão leva a cumprimento a palavra de Deus. E na terceira parte da resposta, versículo 16, Jesus destaca o privilégio dos discípulos. Ao contrário da multidão, eles podem ver e ouvir. A motivação para a sua felicidade é precedida pela expressão "em verdade vos digo", com a qual Jesus garante a certeza da sua afirmação. Ele coloca os seus discípulos no topo de uma história de promessas, cujos destinatários se dividem em duas categorias: os profetas e os justos. Essa expressão associa aqueles que anunciaram a vontade de Deus, os profetas, e aqueles que a realizaram, os justos. Estes são os representantes da história bíblica. Os discípulos são abençoados porque podem conhecer o plano de Deus, que agora está sendo manifestado por Jesus. São eles, e não a sinagoga, a continuação do verdadeiro Israel. São Pantaleão, médico e mártir. Ele nasceu em Nicomédia, na atual Turquia, no século III. Era filho de Eustóquio e de Eubola, que o educou na fé cristã. Após o falecimento da sua mãe, Pantaleão estudou retórica, filosofia, medicina, por isso se tornou um prestigioso médico. Durante a perseguição contra a igreja, Pantaleão conheceu o sacerdote Hermolau, que o fez enxergar que Cristo é o verdadeiro Senhor da vida e da saúde. Conta-se que um dia Pantaleão encontrou uma criança morta por uma víbora e disse para si mesmo: "Agora verei se é verdade o que Hermolau me diz." E falou ao menino: "Em nome de Jesus Cristo, levanta-te, e tu, animal peçonhento, sofre o mal que fizeste." Diz a história que a criança levantou e a víbora ficou morta. Logo ele se converteu, recebeu o batismo e dedicou a medicina a curar pobres gratuitamente. As curas milagrosas que Pantaleão realizava em nome de Jesus Cristo causou a inveja de outros médicos. Eles o acusaram de cristão perante o imperador Maximiano, que mandou matar Pantaleão degolado. São Pantaleão morreu no ano de 305. São Pantaleão, médico e mártir, que morreste por não negar a fé em Cristo, rogo para que me ajude a ter um coração bondoso, amoroso e sensível às vontades de Deus, como foi o seu. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa quinta-feira para você e até amanhã.